A palavra de Deus diz em Atos 7, 55 assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, diga a glória de Deus, e viu Jesus em pé num lugar de honra, à direita de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Diga glória de Deus. Diga glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Quem de nós que estamos aqui nessa noite que não gostaríamos de vivenciar uma experiência dessa? Às vezes pode ser que esteja pela primeira vez aqui, como a pastora Gal falou, muitas pessoas estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Mas até você que está pela primeira vez, e você que já é de casa, muitos de nós já clamamos, ou até já cantamos, pedindo a glória de Deus. Que sensacional ter uma visão sobrenatural como Estevão teve. No momento tão difícil da vida dele, no momento que iria suceder depois um apedrejamento, Estevão pôde ter essa experiência. Todos nós gostaríamos de ter essa experiência, amém? Mas será que estamos aptos para vivenciar isso? Mas pastor, é por merecimento ou é por graça? Diga comigo, é por graça. Diga, é por graça. Mas há algo importante que eu sempre aprendi com o Senhor. Tem filhos, não existem filhos prediletos, mas existem filhos que preferem mais o pai. E aqueles que preferem mais o pai experimentam mais coisas, porque estão mais próximos do pai. Sabe por que eu sempre gostei de andar muito próximo do meu pai, para onde ele ia, quando ele viajava, quando ele ia em outros lugares? Porque eu podia experimentar aquilo que ele estava experimentando. Aquilo que Deus estava dando para ele, eu recebia também. E era sempre um prazer, e assim é o filho com o pai. Se você prefere mais o Senhor do que as outras coisas, eu tenho certeza que você experimentará muito mais coisas sobrenaturais. E Estevão era um cara assim, que preferia muito mais estar mais perto do Senhor. Preferia muito mais estar próximo do Pai do que a própria vida. Mas além da graça que Estevão recebeu, algumas coisas fizeram Estevão chegar a este ponto. E em poucos capítulos da Bíblia ser contada a sua história, mas de tanta relevância, e que muitos de nós já conhecemos. E eu quero rapidamente falar algumas posturas para que nós possamos alcançar a pedra da glória, que é o tema da nossa ministração de hoje. Pedra da glória. Primeira, ter uma vida íntegra. Diga, vida íntegra. A palavra de Deus em Atos 6:3 diz: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, diga, respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós o encarregaremos desse serviço. Mais à frente, no versículo de número 5 diz: a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga, cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Procório, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Ter uma vida íntegra no nosso tempo se tornou uma raridade. Quantos de nós já não vimos postagens de pessoas enaltecendo outras pessoas porque elas devolveram uma carteira que não era delas? Quem já viu uma postagem assim? Olha, fulano achou R$1.000, não era dele, e ele devolveu para a pessoa. Olha que incrível. Isso deveria ser normal. Ter uma vida íntegra era para ser uma coisa normal, mas virou algo raro.
Por que nós, muitas vezes cristãos e o povo, na verdade, todo, não gosta muito de política? Não é por causa da política, mas por causa dos políticos, que muitos deles, infelizmente, não vivem uma vida íntegra, e por não viver uma vida íntegra, nós passamos a não confiar mais neles, e nós pegamos todos eles e botamos num bolo só, não é verdade? Não é verdade? Ou você nunca falou bem assim, todo político é ladrão? Entendeu? Já deve ter falado, eu também já falei, eu já errei também. Nem todo mundo é, mas também você não sabe quem é e quem não é, muitas vezes. Mas se tornou algo raro. Quando você encontra alguém que não rouba, você fica até, nossa. Quando você encontra alguém que é dono de uma empresa e não sonega o imposto. Quando você encontra um funcionário falso. Quando você encontra um aluno que nunca colou. Quando você encontra um jovem que não transou antes do casamento. Quando você encontra um jovem que não vê pornografia. Quando você encontra um jovem que não se masturba. Quando você encontra um jovem que não faz uso de drogas. Quando você encontra um jovem que não vai em raves, que não vai em boates, que não fica ficando com todo mundo aí, é algo raro. É algo que nós olhamos e falamos, que careta. Essa pessoa está perdendo a juventude dela. Essa pessoa está perdendo o tempo bom que ela tem. Quando ela ficar velha, ela vai se arrepender de não ter feito o que ela poderia fazer nesse tempo todo. E se tornou algo raro encontrar pessoas com uma vida íntegra. Uma vida de integridade é uma vida longe do pecado. Diga, longe do pecado. Uma vida íntegra não significa você não pecar. Porque errar nós vamos errar. Mas significa você viver distante dele. Você não viver no pecado. Pecar, errar o alvo, é um acidente. Você viver no pecado é completamente diferente. Vocês estão me entendendo? Então vira para o irmão e fala assim, ó. Pecar não é legal. Mas se acontecer, pede perdão, se arrepende e volta para o caminho. Agora, nunca viva no pecado. A palavra compara muitas vezes a quem comete o mesmo erro muitas vezes ao cachorro que volta ao próprio vômito. Vocês já viram que o cachorro, quando ele vomita, normalmente ele come o vômito dele, se deixar muito tempo? Não é verdade não, gente? Todo cachorro faz isso, tá? E todo mundo, quando acontece isso, Então quando você olhar para um pecado, faz a mesma coisa, Porque o pecado se apresenta bom, o pecado não se apresenta como um vômito. O pecado é gostoso. Pastor, você está falando que o pecado é bom? Irmão, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Não é verdade? Entendeu? Ah, mas depois é uma porcaria. Mas na hora você fica, esquece lá de Deus. Esquece de tudo para poder pecar. Entendeu? Mas eu estou olhando aqui para uma geração que é diferente, em nome de Jesus. Que nasça uma geração com uma vida íntegra. Que você ensine aos seus filhos a serem assim. Que você ensine aos seus irmãos, à sua casa, a ter uma vida íntegra. E Estevão, como vocês viram no texto, ele era um homem respeitado. Antigamente, gente, a palavra, antigamente que eu falo, na minha época também, eu não sou velho não, tá? Mas há pouco tempo atrás então, e há muito mais ainda, a palavra valia muito, sabia? Você dizia para a pessoa bem assim, ó, eu vou pegar esse negócio aqui e amanhã eu trago o dinheiro para você. A pessoa confiava. Hoje você chega na lojinha e já tem assim, ó, fiado só amanhã. Não é? Hoje arrumaram todos. Por quê? Porque a pessoa não confia na palavra mais. Isso é algo, infelizmente, muito cultural nosso, tá? Do brasileiro. E nós vamos acabar com isso em nome de Jesus, porque a nossa cultura é uma cultura do céu. Sabe por quê? Se você já adquiriu uma casa, e eu espero que todos vocês adquiram em nome de Jesus. Aqui no Brasil, você preenche quase uma Bíblia, né? Para pedir um financiamento, para fazer um contrato e tal. Você tem que assinar muitas páginas. No nosso país aqui próximo, Estados Unidos, é uma folha. Estou vendendo minha casa para fulano está comprando, tal, assinou no final.
Aí reconhece em cartório. Não. Porque hoje você tem que assinar e ainda aí fazer o quê? Ir no cartório e falar o quê? Reconhecer que é você mesmo. Está tão corrupto o mundo, embaixo também, que você tem que reconhecer que é você mesmo. Não é verdade? Antes, para votar, você levava o seu título de eleitor, certo? Agora está implantando a biometria. Para quê? Porque tinha gente votando com o título do outro. Aí agora você vai ter que votar com o seu dedo lá, botar o seu dedo. Daqui a pouco, infelizmente, vou inventar um adesivo que vai imitar o dedo do outro também. É porque isso é só no filme ainda, tá, gente? Porque de repente você fala, já existe, pastor, no Missão Impossível eu vi que o cara pegou e tal. Calma. Porque se as coisas fossem igual ao filme, gente, descobriu os crimes todinho. Porque o pessoal fala assim, matou fulano na casa. É só pegar as expressões digitais que resolve. Não é assim que funciona não, tá? Mas vira para você e fala assim, o Senhor está buscando pessoas que tenham uma vida íntegra. Você é um deles? Não responda. Segundo, que a gente aprende com Estevão, viver no sobrenatural. Diga, viver no sobrenatural. 6:8, Atos 6:8 diz: Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Mais à frente no versículo 10 diz: nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Eita! Estevão falava, as pessoas não conseguiam resistir ao que ele estava falando. Quando alguém falava assim, vai lá e se joga naquela piscina lá, você não consegue resistir, vai lá e se joga. Estevão vivia tanto no sobrenatural, que através deles, curas, e as pessoas não resistiam às palavras que ele falava. Alcançar a pedra da glória vem de viver o sobrenatural de uma maneira natural. Como assim, pastor? Nós vamos entender que o céu realmente veio à terra, nós começarmos a ver coisas sobrenaturais e começarmos a celebrar, mas de uma forma natural. Se hoje chega alguém numa cadeira de roda aqui, ele começa a andar, o que você faz? Sai correndo, pira. Aqui ó, ele é coxo e agora está andando, ó. Dá um oizinho aí pro story. Que possa milagres, curas, maravilhas se tornarem coisas cotidianas no nosso meio, em nome de Jesus. Para que nós possamos começar a viver o sobrenatural de uma forma natural. Então, primeiro, vida íntegra. Segundo, viver no sobrenatural. Terceiro, ser diferente. Atos 6,15 diz assim: nesse momento, todos os membros do conselho, diga todos, os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Não era algo, uma visão somente espiritual, que não é claro para as pessoas, mas era algo ali físico, real. Os membros do conselho olharam para Estevão e viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Eu declaro que assim vai acontecer com você também, em nome de Jesus. Que as pessoas possam ver você de uma maneira diferente. Que nos lugares que você entre, realmente o seu rosto brilhe da glória do Senhor. E as pessoas possam ser impactadas mais pela presença sua ali, com o Senhor, claro, do que pelo muito falar. Porque às vezes fala demais, acaba falando porcaria. De vida vale muito mais do que muita palavra. Você está me entendendo? Amém? Eu poderia falar aqui de família o tempo todo. Família tradicional, como eu falo. Mas o meu maior testemunho é a minha família. É eu ter uma esposa, é eu ter um filho. Porque foi isso que Deus criou. Mulher e filho.
E aí eu tenho meus pais, casados até hoje, graças a Deus, e vão permanecer até a volta de Cristo. Tenho uma irmã que se casou já, aquele rapazinho lá atrás, crente também. Mais para frente vão ter um filhinho também, né? Bem para frente, né? Estão querendo? Pastor, então você está achando que sua família é melhor que as outras? Não, minha família é bíblica, só isso. Tradicional. Esse é o maior testemunho que eu posso dar para você. Por que eu estou querendo dizer? Ser diferente é a gente agora. Sabia, amor? Eu sou casado com uma mulher e tenho um filho, eu que sou diferente. Mas o pastor, entendeu? Igual o pastor está querendo falar agora. Eu vou falar, gente, eu não tenho medo de ninguém não, tá? Meu único temor que eu tenho é Deus. Então se Deus está mandando falar, eu falo. Meu filho, quando ele nasceu ele, na verdade antes ele sabia já, no chá revelação. A gente já sabe, Luiz, que ele era menino. Quando ele nasceu, eu olhei para ele e falei, é um menino. Ah, pastor, mas ele não vai ter liberdade para escolher. Deus fez ele menino. E quando ele crescer, ele vai entender que ele é um menino. Ele já entende, na verdade. Ele já se posiciona como menino, né? A gente até acha estranho, que ele vai cruzar a perna, cruza igual homem. Ah, pastor, isso é preconceito. Não, filho, isso não é preconceito. Isso é ser feliz porque Deus criou a minha família. Porque Deus fez o meu filho homem. Então menino é menino e menina é menina. Me processem. Não tenho advogado. Infelizmente. Entendeu? Ainda não precisei. Na verdade precisei um tempo aí, mas não precisei. Então, eu vou continuar falando a verdade. Doa a quem doer. E se está doendo para você, se está doendo o que eu falo aqui, é porque você segue um outro Deus. É porque você segue uma outra Bíblia. É porque você não quer ser diferente. Porque nesse tempo o Senhor está chamando os diferentes. Os que são contra a normalidade. Como assim? Querem botar o negócio normal aí. Normal é o que está na palavra. O certo é o que está na palavra. E assim Estevão era. Por isso eu vou falar do quarto. Estevão nos ensina a ser posicionado. Como assim, pastor? Atos 6,12 diz assim: com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Foi preso, levado ao conselho dos líderes do povo. Sabe por que Estevão foi preso? Porque ele estava falando de Jesus. Sobre aquilo que Jesus falava. Ele estava mostrando aquilo que era certo. Ele estava falando sobre aquilo que era correto. E aí levaram ele lá na frente do conselho. E sabe por que ele era um homem posicionado? Porque naquela hora ali era mais seguro ficar calado. Vira sua mão e fala assim, ó, ficar calado. Faça uma pergunta a ele, mas ele não vai te responder, tá? Só para ele refletir. Quantas vezes você ficou calado para ser gente boa e esqueceu da palavra de Deus? Quantas vezes alguém falou alguma mentira para você, que você sabia que era mentira, sabia que não estava na palavra, mas para você não perder a amizade, para você não causar uma discórdia, uma celeuma, uma contenda ali, você pegou e ficou calado. Você falou bem assim, é mais seguro que eu fique calado. Não, é mais seguro eu não me posicionar contra isso. Porque a palavra de Deus, pastor, diga, venham como está. Então todo mundo tem que vir como está. Amém, eu também creio. Mas a mesma palavra que diz venha como está, é a mesma palavra que diz que o evangelho transforma. A mesma palavra que diz venha como está, é a mesma palavra que lista inúmeros pecados e diz assim: estes não herdarão o reino dos céus. Por que você só quer pegar a parte da palavra que te apraz? A parte que é legal. Tem gente que não tem nem Bíblia, Lucas. Quer só pegar aquele negocinho das 8.000 promessas. Né? Tem aquele negocinho, não existe? Promessa por dia, quase o biscoito da sorte. Entendeu? Você pega lá a promessa, promessa, promessa.
Tem gente que fala para mim assim, Luiz. A gente fala bem assim: pastor, o dízimo é coisa antiga. Esse negócio de dar o dízimo não está valendo para nada. Mas quando a palavra fala, o Senhor é meu pastor, não faltará ser, é isso mesmo. Mas quando a palavra fala, devolva o dízimo, não, é muito antigo isso. Fala bem assim, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que vai abrir uma vermelha, vai vencer, amém, é isso mesmo. Aí Deus fala bem assim, mas você não pode ter relacionamento antes do casamento, fornicação. Ah não, isso daí é coisa para antigo, é coisa para antigo. Hoje tem camisinha, pastor, hoje é de boa. Antigamente não tinha essas coisas, né, pastor? Hoje tem comprimido, tem essas coisas tudo, tal. A gente vai pecando escondido, vai pecando, daqui a pouco casa. Entendeu? Vai pecando, não tem problema nenhum. Entendeu? Há alguns dias atrás, faleceu um grande evangelista da nossa geração, David Paul Yang-Shu. Quem conhece ele? Isso. Deveriam conhecer. Por que deveriam conhecer? Ele foi o pastor da maior igreja do mundo que já existiu. Entendeu? Lá na Coreia do Sul. A igreja dele teve mais de 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Entendeu? E qual que era a vida desse pastor? Era uma vida de oração. Oração. Para você ter uma ideia, para pregar na igreja dele, você tem que orar pelo menos 8 horas por dia. E certa vez, em um dos livros do David Paul Yang-Shu, ele conta uma história a respeito, por isso que eu estou falando de pessoas posicionadas. Ele era uma pessoa posicionada. Ele conta uma história de uma vez que ele estava em oração, e tinha a secretária dele, e a secretária dele, quando ele entrava no período de oração dele, ninguém podia interromper, independente do que acontecesse. E essa era a ordem. E aí a secretária dele recebe uma ligação. E aí a secretária atende e fala, escritório e tal, do pastor, Paraná. Aí a mulher que está na ligação fala, só um minutinho. Aí o presidente da Coreia do Sul atende o telefone. Fala bem assim, eu preciso muito, urgente, falar com o pastor David. Fala David para não falar o nome todo. Shu, mais fácil, né? Shu. E aí a secretária vira e fala bem assim, ele não pode atender o senhor. E ele fica revoltado. E ele não pode atender. É o presidente da república, é o presidente da Coreia do Sul que está querendo falar com ele. Ele está orando, ele não pode atender. Não, mas fala com ele que é urgente, fala com ele. Não pode. E a secretária falou, não pode. E aí ele teve que desligar o presidente, ligou depois. E aí ele atendeu o telefone. E aí o presidente falou, rapaz, eu precisava falar com você. Rapaz, do meu jeito, tá, gente? O presidente da Coreia do Sul não deve falar assim. Nem em português ele fala, lógico, né, gente? Rapaz, precisava falar com você urgente e você não podia me atender. E ele vira para o presidente e fala bem assim, porque eu estava falando com alguém muito mais importante que o senhor. Por que eu estou falando isso? Não é para você ser ignorante com a sua mãe e com o seu pai, entendeu? É porque de repente eu estou orando, seu pai bate na porta, só um minutinho que tem alguém mais importante que eu estou conversando aqui. Seu mal educado. Entendeu? Você avisa antes, tudo tem um jeito, tal, aquilo outro. Pastor, na minha casa ninguém é crente, vai para o banheiro, irmão. Tranca o banheiro, entendeu? Vai lá e ora. Usa o banheiro para orar. Por que eu estou falando isso? Posicionados. Que não se... E nesse tempo todo mundo quer que a gente se renda a outras coisas. Mas para realmente nós experimentarmos a glória de Deus, porque tudo aquilo que a gente vive aqui é muito lindo, amém? Tudo que a gente vive como Juventude Salt, esse Salt hoje está lindo demais, todo mundo aqui, galera em casa, tal, está lindo demais, vocês são lindos demais. Mas Deus tem muito mais coisa para fazer na minha vida e na sua vida, e através da minha vida e através da tua vida. Há uma glória muito maior, há coisas muito maiores. A palavra nos afirma isso, que nós não temos nem noção, não conseguimos nem ouvir, nem pensar naquilo que Ele tem preparado para nós. Só que muitas vezes, por falta de posicionamento, nós deixamos de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Nós não precisamos de igreja lotada, igrejas lotadas. Pastor, você não quer que as pessoas sejam salvas? Claro, por isso que eu gosto de muito, quanto mais gente aqui, menos gente lá fora.
Mas nós não precisamos de igreja lotada, nós precisamos de pessoas transformadas. A igreja é uma forma de nós congregarmos, de nós nos reunirmos, de nós recebermos a palavra de Deus e sairmos daqui e impactar as nações, impactar o nosso bairro, impactar a nossa rua. Então vira para mim e fala assim, ó, seja posicionado. Não fique calado. Diga, não fique calado, fala ao seu irmão. Nós devemos ser muito educados, muito carinhosos, muito amorosos, sim, mas devemos ser firmes. Jesus pregava de maneira firme, de maneira certeira, de uma forma verdadeira. E a verdade muitas vezes confronta a gente. Todas as semanas, o Senhor, quando eu estou lendo a palavra, Ele me confronta com alguns versículos, Ele me mostra o que eu preciso acertar, e não é por causa disso que eu largo Ele, porque é necessário que nós aprendamos, para que nós sejamos posicionados, porque não adianta também, olha para mim, presta atenção aqui por favor, não adianta você querer ser posicionado, se você não sabe nada, porque a própria palavra diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você quer se posicionar, mas você não sabe. A pessoa fala bem assim, você é a favor do aborto? Você não, sou contra. Por quê? Porque eu sou contra. Mas o que está na Bíblia? Não, o pastor fala que nós somos contra. Não, mas por quê? Me diz, me ajuda. Às vezes a pessoa está querendo até saber, mas você não sabe. Aí você vai ter que ir lá em Salmos, ler Salmos, e olhar lá só um texto muito simples. Que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Se Ele te conhece desde o ventre, não tem como abortar, velho. Você é filho dele desde o ventre. Desde lá. E teve uma pessoa aí, enviado de Satanás, que essa semana falou bem assim, que se ele voltar ao poder, ele vai fazer como foi feito na Argentina, vai legalizar o aborto. E nós cristãos o que fazemos? Nos posicionamos, oramos, pedimos para Deus entrar na cabeça daquele homem em nome de Jesus e mudar essa ideia dele, ou senão ele não ganhar, né? Por quê? Porque nós vamos continuar lutando pelos nossos princípios. Pastor, por que você fala isso todo salto? O pastor fala isso todo negócio. Porque se a gente não falar, quem vai falar? A sua escola não vai falar, o seu trabalho não vai falar. Pelo contrário, todo mundo quer ser inclusivo e usa o amor de Jesus de uma forma deturpada para dizer que o amor de Jesus é inclusivo. O amor de Jesus, Ele ama verdadeiramente. O amor, ele consiste em carinho, amor, confronto, exortação, filiação, paternidade. Não restringe o amor de Deus à tua cabeça ou os nossos pensamentos. Ele é muito mais profundo, muito mais além, e Ele transforma. Placa na igreja, não tem? Todos são bem-vindos. Porque todos são bem-vindos na casa do Senhor, aonde é lugar de transformação. Um evangelho que é pregado e não tem transformação, não está sendo pregado. O evangelho transforma, em nome de Jesus. Fique de pé, parece que está acabando, por favor. Aproveite, já está acabando, já se prepara para fazer sua inscrição. São 4 pontos muito importantes, importantíssimos, para nós vivermos a pedra da glória. Então, mas por que pedra? Vocês de Atos 7, 56 a 60, diz assim: disse ele: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos aos gritos, lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Diga, Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. Adormeceu. Foi no momento mais difícil da vida de Estevão que ele viu a glória de Deus.
Isso chama atenção para a gente entender uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, são nos momentos difíceis que a glória de Deus é propício, é um momento propício para a glória de Deus ser revelada na tua vida. É nesse momento de pandemia que nós ainda estamos passando, que é o momento certo para você ver a glória de Deus sendo revelada na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que nós estamos numa pandemia desde março do ano passado, não é isso? É. Desde março de 2020. Pode ser que aconteça alguma coisa amanhã, mas até hoje nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, nem meu pai, nem minha irmã, nós não pegamos o bendito do Covid. Não vamos pegar em nome de Jesus. Ah, pastor, vocês são privilegiados. Irmão, eu não sou filho privilegiado de Deus não, mas eu prefiro Ele pra caramba, tá? Eu gosto de estar bem junto dele. E deixa eu falar um negócio pra você. Quando eu olhei para minha esposa e falei bem assim: ó, nós não vamos parar não. É um momento propício para a glória de Deus ser revelada na nossa vida. E continua sendo um momento propício para Deus revelar a glória dele na tua vida. Ó, e para a gente terminar, há algo que chama muita atenção. Esse texto para mim. Quando Estevão ora assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. Você já ouviu isso em algum lugar, não já? Um pouquinho antes, lá na cruz, um homem falou isso. Jesus Cristo de Nazaré falou: recebe o meu espírito. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, mas o que isso tem a ver? Cristo era tão forte na vida de Estevão, que as palavras que saíam da boca dele eram as palavras que Cristo queria que saísse. Você quer viver a pedra da glória? Você quer viver experiências sobrenaturais como Estevão viveu? Você quer viver algo realmente extraordinário na tua vida? Seja o mais parecido com Cristo que você possa ser. Estevão só viveu tudo que ele viveu porque ele imitava a Cristo. Não imite outras coisas, se inspire, como a gente falou semana passada. Mas tem uma coisa que você pode imitar, que é a Cristo. Imite aqueles que imitam a Cristo. E sabe, isso é tão forte, é tão forte a ligação de Cristo com Estevão, é tão forte Cristo dentro de Estevão, que assim como foi com Jesus, claro que numa proporção muito maior com Jesus, óbvio, que o momento da morte de Jesus não foi um momento de tristeza, mas um momento de salvação, de restauração, de glória. Assim também, quando foi a morte de Estevão, deixou de ser um momento triste para ser um momento de maior glória da vida de Estevão. Hoje todos nós conhecemos a Estevão como o homem que foi apedrejado por causa do Evangelho, e conhecemos a ele como aquele que olhou para o céu e viu a glória de Deus.